Na UCOB, nós acreditamos que um discípulo precisa ter 5 marcas que mostram que ele é um discípulo fiel de Cristo Jesus. Nós chamamos de as 5 marcas de um discípulo. A primeira delas é cada membro buscando o batismo do Espírito Santo. Mas precisamos responder então algumas perguntas, por exemplo, quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? E o que é porque algumas pessoas não acreditam ser o Espírito Santo uma pessoa. Então a gente vai para a Bíblia ajudá-lo agora a ter essa clareza do Espírito Santo. Quando nós estudamos esse tema na Bíblia, só o Antigo Testamento apresenta 123 menções do Espírito Santo, que inclusive deixa claro para a teologia do Antigo Testamento que é uma pessoa que está agindo, porque a maneira como é colocada a ação do Espírito Santo, a partir da criação, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando, diz a Bíblia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Então nós temos o Espírito Santo na criação, de maneira direta agindo na criação, e nós temos agora lá no batismo de Jesus, a presença do Espírito Santo de maneira especial, como um elemento para a recriação do pecador, não da pessoa de Cristo que não era pecador, mas do pecador ao ser batizado. E o comando de Jesus é esse na comissão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa da divindade. Lá em Isaías capítulo 6, quando ele tem uma visão do templo, ele diz que viu o Senhor, aí ele diz que viu o Senhor. Só que agora João, no capítulo 12, está dizendo que Isaías, naquela visão, viu Jesus. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 28, diz que ali, quando Isaías viu, ele viu o Espírito, que foi o Espírito Santo que falou com Isaías. Então quem é que estava lá? Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso eles estavam conversando. Quem há de ir por nós? Lá na criação, façamos o homem. Lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos. Veja a obra de Deus para a salvação do ser humano numa ligação indissolúvel, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos para o Novo Testamento agora provar na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. Romanos, no capítulo 8, no verso 27, eu quero ler para você, aqui de maneira muito clara, fala assim, ó, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aqui está dizendo que o Espírito Santo tem uma mente. Então tem que ter uma personalidade para ter uma mente. É uma mente, então é uma pessoa. Efésios capítulo 4:30 diz, não entristeçais o Espírito. Então ele pode ser entristecido. Nós temos em Atos capítulo 8, ele falando. E em outros textos da Bíblia, a ação de uma pessoa que fala que se entristece e outras coisas mais relativas a uma pessoa. Agora, veja o que o apóstolo Pedro fala com Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, e ele diz assim para Ananias, Ananias, por que encheu o teu coração, capítulo 5, verso 3, Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. No final do verso 4 ele diz, não mentisse aos homens, mas a Deus. Agora não é só uma pessoa, agora o Espírito Santo é Deus na Bíblia. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ele diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Final do verso 18, ele diz, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, vírgula, o Espírito. Então, o Espírito é chamado de Deus, é chamado de Senhor, ele tem uma mente, ele tem uma personalidade, então ele é uma pessoa divina para nós na Bíblia. Agora, qual é a nossa relação com o Espírito? A Bíblia nos pede para sermos cheios do Espírito. Então, nós pertencemos a Deus pela criação, pertencemos a Jesus pela redenção, como nós costumeiramente falamos, mas e qual é a nossa relação com o Espírito? O apóstolo Paulo diz que nós não somos de nós mesmos, nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Então, nós somos de Deus pela criação, somos de Jesus pela redenção e somos do Espírito pela habitação. Deus é Deus para mim, Jesus é Deus comigo e o Espírito Santo é Deus em mim. Então, você pode desenvolver uma relação linda com a pessoa do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Por isso, nós acreditamos que cada membro precisa ser cheio, buscar diariamente a pessoa do Espírito Santo
para ser um discípulo de Jesus Cristo.